Você já entrou em um ambiente e sentiu que algo mudou só porque você chegou? Já percebeu olhares estranhos, rejeição sem motivo ou ataques que vinham de onde você menos esperava? E se eu te dissesse que isso não é aleatório, é espiritual? Que você não está sendo atacado por quem é, mas pelo que carrega? Hoje você vai entender por que sua vida incomoda tanta gente. E porque isso é exatamente a prova de que você está no caminho certo. Antes da revelação começar, quero te pedir 3 coisas que fazem toda a diferença. Curta o vídeo, isso mostra que você está pronto para essa verdade. Se inscreva no canal, porque aqui cada mensagem é uma arma espiritual. Ative o sininho para não perder nada do que o céu tem para liberar sobre a sua vida. E faz mais uma coisa poderosa. Comenta agora mesmo: eu fui escolhido. Isso não é só uma frase, é uma declaração pública de que você reconhece quem é e está pronto para cumprir sua missão. Quem comenta, se posiciona. E quem se posiciona, move o céu. Em algum momento da história, todo impostor é desmascarado. E esse momento chegou. As mentiras que um dia pareciam indestrutíveis, agora escorrem pelas rachaduras da própria arrogância de quem as criou. Os rostos que antes sorriam com hipocrisia, agora se contorcem, porque a verdade, aquela que caminhou ao seu lado em silêncio por tanto tempo, decidiu falar em voz alta. E quando a verdade fala, ela não pede licença. Ela arromba portas, derruba muros e coloca luz onde a escuridão acreditava ter domínio absoluto. Esse é o momento em que os segredos deixam de ser sussurros e viram eco, e o eco está chegando em todos os cantos. O que eles não previram era que o mesmo palco usado para te humilhar seria transformado em tribunal. A plateia que um dia riu das tuas dores, agora observa, em silêncio absoluto, a queda daqueles que encenavam virtudes que nunca viveram. A máscara não caiu por acidente. Ela foi arrancada pela justiça, que observa tudo no invisível, mas age com precisão. Não se trata de vingança, trata-se de equilíbrio. Aqueles que torceram sua verdade agora terão que viver na nudez das suas distorções. E cada palavra que um dia usaram contra você agora volta como sentença, e não há onde se esconder. A realidade é que eles nunca te atacaram por raiva, te atacaram por medo, porque mesmo calado, você carregava uma força que desmontava o teatro deles. Você era a presença que os obrigava a confrontar suas mentiras mais bem protegidas. O que doía neles não era sua voz, era seu silêncio. E agora, com a máscara no chão e os olhos do mundo atentos, o que resta para eles é encarar o que sempre fugiram, o reflexo da verdade encarnada na sua existência. A dor que você carregou não era um ataque pessoal. Era uma reação desesperada ao espelho que sua existência representava. Você não precisou acusar ninguém, não precisou levantar a voz. Bastava entrar no ambiente. Seu olhar firme, sua presença autêntica, sua postura íntegra foram mais contundentes que qualquer discurso inflamado, e isso os destruía por dentro. Porque enquanto você se mantinha firme, eles se desmontavam, tentando manter uma aparência. Eles não te odiavam por quem você é. Eles te odiavam pelo que viam em si mesmos quando estavam perto de você. Eles tentaram te pintar como o problema para não encarar a verdade de que você era a única peça real naquele jogo de ilusões. Sua luz os expunha. Sua paz os provocava. Sua coragem de ser inteiro os lembrava de tudo que precisavam esconder para manter a aceitação dos outros. Você era a prova viva de que é possível existir sem máscaras. E isso, para quem vive de aparências, é um ataque direto ao ego. Não suportavam a imagem refletida, por isso tentaram quebrar o espelho. Mas espelhos espirituais não se quebram. Eles apenas revelam, cada vez com mais nitidez. A verdade é que você foi o alerta que a alma deles evitava ouvir. Você não era inimigo, era espelho, e espelhos não julgam.
apenas mostram. E isso, para quem se recusa a se enxergar, é insuportável. A batalha nunca foi contra você. Foi contra tudo o que sua existência desenterrava neles. E agora que a cortina caiu, só restou o confronto com o reflexo. E esse reflexo, meu caro, é você. Verdade em carne e osso. Espelho divino que eles jamais conseguiram apagar. Preste muita atenção, porque isso não é apenas um vídeo, é um sinal. Se você está aqui agora, é porque o universo, ou melhor, o plano divino, está te chamando para algo maior. Há bênçãos sendo liberadas sobre a sua vida, e não estou falando de coisas pequenas. Estou falando de um carro novo chegando ainda este ano, de uma casa que você sonhou por tanto tempo que está se tornando realidade. Coisas que vão mudar o seu cenário por completo, e tudo começa com uma coisa: gratidão ativa. Se essa mensagem mexeu com você, não ignore isso. Essa é a sua oportunidade de se alinhar com o que está vindo. Clique agora no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico, até $100, se estiver em seu coração. Isso não é só uma oferta. É um ato profético. É você dizendo: eu reconheço, eu estou pronto e eu manifesto. E depois de clicar, escreva nos comentários: eu recebo minha vitória. Isso sela a sua intenção. É uma declaração ao mundo espiritual de que você não está apenas esperando, você está agindo. E quem age com fé atrai o impossível. Porque quando você se move com gratidão, o universo responde com abundância. Num mundo onde tudo tem preço, a integridade se torna a ameaça mais perigosa. Você não se vendeu e, por isso, se tornou o alvo. Porque quem não pode ser comprado, também não pode ser controlado. E quem não pode ser controlado se torna um risco para os que vivem manipulando. Eles jogaram todas as cartas para te convencer a entrar no sistema deles. Bajulações, promessas, ameaças. Mas você não cedeu, e isso os enlouqueceu, porque esperavam que, como todos os outros, você também tivesse um valor negociável. Mas você é valioso demais para ser leiloado. Sua autenticidade foi como um terremoto em estruturas frágeis. Você não se dobrou, não se corrompeu, não precisou de alianças sujas para manter sua força. E isso desarmou quem só sabe viver de fachada. Eles não te odeiam pelo que você tem, te odeiam pelo que você é. Porque sua existência prova que é possível ter poder sem precisar sujar as mãos, que é possível ser respeitado sem vender a alma. Você não joga o jogo deles, e isso os coloca em pânico, porque enquanto você existe, você representa o risco de que os outros também acordem. Você é o lembrete vivo de que há uma força que não se dobra ao sistema, uma força que não se curva à pressão. Você não pode ser comprado porque foi escolhido. E quem é escolhido é sustentado por algo que dinheiro nenhum alcança. Sua resistência silenciosa foi seu maior grito. E agora, os que tentaram te comprar estão sendo expostos pela própria tentativa. Você se manteve firme. Eles perderam o disfarce. E no fim das contas, o mundo vai saber que o que não se compra também não se destrói. Você não chegou para ser mais um. Sua presença carrega um tipo de energia que as palavras não conseguem descrever, mas os corações sentem. Onde você pisa, o ambiente muda. Não porque você tenta, mas porque você é. Sua autenticidade é uma onda que varre as fachadas. Seus olhos enxergam através dos disfarces, e sua alma se comunica com a verdade de forma tão potente que até os bons mentirosos tremem. Você não fala muito, mas quando fala, destrava correntes. Você não acusa, mas seu olhar revela. E isso, em um mundo que vive de aparência, é como colocar fogo em um castelo de papel. As pessoas performam o tempo todo, se vestem de espiritualidade, de bondade, de sabedoria. Mas quando você entra na sala, essas fantasias se desfazem. Não por exposição, mas por contraste. A luz que você carrega mostra o que realmente está no ambiente.
E os que estavam acostumados a controlar a narrativa se perdem quando não conseguem mais manipular sua percepção. Você é o tipo de pessoa que obriga as máscaras a cair sem precisar tocá-las. E esse é um poder que o sistema não tolera, porque você quebra o ciclo de mentiras com o simples ato de existir. Você foi enviado para ser o termômetro espiritual de ambientes corrompidos. E quando você aparece, tudo que está fora de alinhamento entra em colapso. As pessoas que antes eram seguras em seus papéis falsos se sentem ameaçadas e por isso tentam te afastar, te desacreditar, te isolar. Mas a verdade é que o incômodo que você causa é sinal do impacto que você tem. E nesse novo tempo, Deus está te colocando exatamente onde as máscaras precisam cair. E cairão. Você não fez escândalo, não revidou as fofocas, não entrou no jogo da vingança. E ainda assim, os muros que eles construíram caíram. Isso porque a batalha nunca foi externa, era interna. E sua arma nunca foi visível, foi espiritual. O que derrubou cada acusação, cada trama, cada mentira, foi a verdade que você carrega. Uma verdade tão sólida, tão limpa, tão incontestável, que tudo ao redor dela que é falso simplesmente desmorona. Eles queriam guerra, mas você trouxe revelação. E revelação não precisa de gritos, só de presença. Eles estavam acostumados a vencer no grito, na manipulação, na intimidação. Mas com você não funcionou, porque enquanto eles armavam o caos, você se mantinha em paz. E essa paz foi o terror deles, porque só quem sabe que está limpo consegue permanecer calmo em meio ao fogo cruzado. Sua verdade era tão pura que virou o holofote das mentiras deles. Cada tentativa de te derrubar se tornou prova do quão verdadeiro você é. E agora, sem precisar levantar um dedo, você está de pé, enquanto eles, com todas as armas nas mãos, estão caindo. Você venceu com a calma de quem sabe que o céu é testemunha. E isso é o que mais os destrói. Porque a verdade, quando é carregada por alguém que não negocia sua essência, se transforma em julgamento vivo. Você é esse julgamento. Você é a sentença. Você é a prova de que não é preciso gritar para ser ouvido, nem se defender para ser justificado. A verdade que habita em você foi o próprio juiz. E diante disso, não há argumento que permaneça de pé. Desde o início, o alvo nunca foi sua pessoa, mas a missão que você carrega. Os ataques, as rejeições, os olhares tortos e as calúnias foram apenas sintomas de algo mais profundo. Uma tentativa desesperada de silenciar o propósito que sua presença ativa. Você incomoda porque representa uma ameaça aos sistemas de controle. Sua vida não segue o roteiro comum, e isso basta para fazer os alicerces da mentira balançarem. Você não apenas existe, você provoca o despertar. E o despertar assusta quem lucra com o sono alheio. Essa guerra espiritual travada em silêncio é mais antiga do que você imagina. Ela começou antes mesmo de você nascer. Os inimigos que você enfrenta hoje são frutos de pactos antigos, estruturas emocionais e espirituais erguidas para manter gerações inteiras aprisionadas. Mas sua chegada rompeu o ciclo. Você representa a quebra, representa o basta. E por isso, cada passo seu na direção da verdade é tratado como afronta. Porque o que você carrega é luz. E a luz não pede desculpas por iluminar as trevas. Você nunca buscou confronto, mas também nunca fugiu dele. E essa postura desconcerta. Porque o mundo entende força como barulho, mas você tem silêncios que gritam. A sua presença é resistência. A sua caminhada é um decreto. Você carrega um chamado que desmonta castelos de areia com um olhar. E agora que eles perceberam que não conseguiram te calar, a guerra se tornou mais violenta, mas também mais reveladora, porque cada ataque deixa claro, não era pessoal, era espiritual, e você está vencendo. Eles tentaram copiar sua fala, seu comportamento, até sua estética,
Mas o que te sustenta não está na superfície, está na essência, e essência não se falsifica. Tentaram replicar sua paz, sua clareza, sua conexão com algo maior, mas se frustraram porque o que você tem não foi aprendido, foi revelado. Sua espiritualidade não é ensaiada, é vivida. Não é um espetáculo, é uma jornada. E cada passo dessa jornada foi moldado na dor, no silêncio, na fidelidade, mesmo quando ninguém via. O que eles não entendem é que você não é respeitado porque fala bonito, mas porque vive o que diz. Sua coerência espiritual é como um espelho, mostra quem está só atuando. Eles te observam e se perguntam como você consegue ser tão firme em meio a tanto caos. A resposta é simples. Você é enraizado em algo que não muda com o vento. Sua fé não é moda, é convicção. E essa convicção incomoda quem só aprendeu a performar. Eles não te invejam pelo que você tem. Eles te invejam pelo que você é, mesmo sem precisar provar nada. E toda vez que tentam te imitar, acabam se ferindo, porque a fonte que te alimenta não está disponível para quem chega apenas por interesse. Sua espiritualidade foi construída no secreto, é fruto de rendição, não de performance. Eles querem o brilho, mas não suportariam a fornalha que te formou. E é por isso que, por mais que tentem copiar seu formato, nunca alcançarão sua essência. Porque o que você carrega não é vitrine, é raiz. E raiz só cresce no profundo. Há uma diferença abismal entre ser escolhido por pessoas e ser separado por um propósito eterno. Você não foi escolhido por popularidade, por aparência ou por conveniência. Você foi ungido, marcado, levantado por uma força maior que não consulta a opinião pública. Enquanto outros se esforçavam para ocupar espaços, você era moldado no escondido. Enquanto buscavam aplausos, você enfrentava desertos. E foi nesse silêncio que nasceu a autoridade que carrega hoje. Uma autoridade que não depende de reconhecimento humano para ser legítima. Eles te observaram em silêncio, esperando que você fracassasse. Mas cada queda te fez subir mais um degrau. Porque quem é ungido não depende de aprovação. O óleo te encontrou quando ninguém te aplaudia. E isso confunde quem acreditava que tinha o poder de decidir quem deveria subir. Eles investiram em imagem. Você investiu em verdade. E a verdade, mesmo ignorada por um tempo, sempre se impõe. Agora, o que não fazia sentido para eles está se tornando visível para todos. Você não está onde está por acaso, está por propósito. Não adianta tentarem entender com lógica algo que nasceu no espiritual. Não foram portas abertas por influência, foram rompimentos construídos por revelação. O que você tem não pode ser explicado, só pode ser discernido. E quem não entende vai continuar tentando te medir com as réguas erradas. Mas isso não importa. Porque quem te levantou não depende de convenções. E quem é ungido não precisa gritar para ser ouvido. Basta existir. Existe algo em você que incomoda profundamente aqueles que se alimentam da escuridão. E não é o que você diz, é o que você é. Sua luz é um lembrete constante daquilo que eles passaram a vida tentando esconder. Você anda em paz, mas sua paz perturba. Anda em verdade, mas sua verdade confronta. Você se move em silêncio, mas sua presença grita onde há trevas. Isso faz com que pessoas que nem te conhecem criem resistência ao seu nome, porque sua essência expõe atmosferas. Sua luz revela contratos ocultos. Sua presença denuncia o que eles pensavam estar bem escondido. Eles não te atacam por acaso, te atacam porque você os desperta de uma anestesia conveniente. Você não precisa pregar, apontar, acusar. Sua existência já é o sermão. Você vive o que muitos apenas fingem. E isso é insuportável para quem precisa do engano para sobreviver. Sua pureza espiritual age como veneno em ambientes contaminados.
Você não precisa falar nada para fazer alguém se sentir nu. E por isso tentam te afastar, rotular, excluir, porque te ter por perto é encarar o que tentaram esconder até de si mesmos. Mas o que eles esquecem é que essa luz que carregas não foi acesa por você. Foi colocada em ti por um propósito que vai além da sua própria compreensão. E se essa luz incomoda, é porque está funcionando. Você não foi enviado para agradar, mas para ativar. E quem é ativado pela sua luz tem apenas duas opções: confrontar sua escuridão ou tentar apagar você. E como apagar você não é possível, o conflito se torna inevitável. Eles arquitetaram tudo para que você desaparecesse. Mentiram, distorceram, inventaram. Criaram narrativas, alimentaram boatos e esperaram o momento em que você cairia em descrédito. Mas o que eles não contavam era com o fator invisível. A verdade sempre volta. E ela voltou. Voltou como luz, voltou como justiça, voltou como palco. Agora, aqueles que tentaram enterrar sua voz estão sendo obrigados a ouvir seu nome nos lugares mais altos. Você não precisou se defender. A realidade te justificou, e isso dói mais do que qualquer derrota. Os mesmos que se uniram para te apagar, agora assistem, impotentes, seu crescimento inegável. Cada tentativa de cancelamento virou combustível. Cada traição te fortaleceu. Eles pensaram que te excluir era o fim, mas excluíram o errado. Excluíram quem foi levantado no secreto, sustentado por mãos invisíveis, alimentado por propósito. Você virou prova viva de que ninguém pode cancelar o que o céu já confirmou. E agora, a dor deles não é só ver você de pé. É ver você subir sem precisar derrubar ninguém. Esse é o tipo de justiça que não precisa de vingança. É o tipo de justiça que expõe sem humilhar, que exalta sem corromper. Porque o teu crescimento não veio de esforço, veio de alinhamento. E esse alinhamento agora se torna o grande espetáculo. O cancelamento falhou. A exposição deles se tornou inevitável. E sua ascensão virou sentença silenciosa. Você venceu. Não porque tentou ser maior, mas porque se recusou a ser menor para caber no espaço que te ofereceram. O silêncio de Deus nunca significou ausência. Era estratégia. Enquanto você era ridicularizado, desacreditado, enquanto eles comemoravam o fracasso da sua imagem, algo estava sendo preparado nos bastidores. O palco que armaram para te expor agora se transforma em tribunal. Mas não é um julgamento oculto, longe dos olhares curiosos. É um julgamento público, com plateia. Porque não se trata apenas de corrigir injustiças, mas de expor, ponto por ponto, cada tentativa de destruição que tramaram contra você. Eles acharam que a demora era esquecimento, mas estavam apenas recebendo mais corda para se enforcar. Cada palavra distorcida, cada manipulação, cada semente plantada com a intenção de sabotar foi registrada. O céu nunca parou de observar. E agora, o que era sussurro se transforma em trombeta. Deus não está apenas fazendo justiça, Ele está revelando. Revelando para os que duvidaram, para os que zombaram, para os que se calaram. Porque alguns só acreditam quando o barulho é grande, quando não há mais como negar. Esse julgamento não terá advogados ou discursos longos, terá provas, provas vivas. E a maior delas é você. O fato de ainda estar de pé, firme, lúcido e em paz, já é a primeira condenação contra os que te traíram. Eles terão que assistir, terão que ouvir, terão que engolir as palavras que lançaram contra você. E o que antes era palco de zombaria, agora é altar de restituição. O veredito não será apenas espiritual, será histórico. O que parecia perseguição pessoal era, na verdade, um roubo arquitetado contra a sua herança. Eles não queriam apenas te ferir, queriam substituir você no seu próprio lugar. Perceberam cedo demais que havia algo em você que não dava para explicar. Um peso de propósito,
uma promessa embutida no olhar, uma força que vinha do invisível. E então começaram os planos, os disfarces, as alianças falsas. Tudo com um único objetivo: impedir que você acessasse o que era seu desde sempre. Mas o destino é um código sagrado, e quem tenta interceptá-lo sem autorização desperta consequências. Ao tentarem te sabotar, ativaram em você uma força que nem você sabia que tinha. A dor que causaram serviu de combustível. O que deveria te quebrar, te construiu. Eles cavaram covas e abriram portais. Mas, em vez de enterrar você, te lançaram para o lugar exato do teu despertar. Cada injustiça virou impulso, cada traição, catalisador. E quando perceberam, já era tarde. Você não só sobreviveu, você se levantou com autoridade. Agora não é apenas sobre destino, é sobre governo. Você não está apenas entrando no que é seu, está governando sobre o que tentaram tomar. E essa autoridade não vem de cargo, nem de influência humana. Vem de alinhamento divino. O que eles tentaram roubar, você recebeu com juros. E o mais irônico é que o plano deles não apenas falhou, foi a chave para destravar o que estava reservado para você desde o início. Você entrou na vida deles como quem não quer nada, mas o impacto foi imediato. Algo em você, sem esforço, sem intenção, ativou dores antigas, traumas escondidos, feridas nunca curadas. Não foi o que você disse, foi o que você representou. Sua liberdade provocou quem ainda vive acorrentado. Sua lucidez incomodou quem se acostumou com a confusão. Você virou o gatilho das feridas ancestrais que eles juraram manter enterradas. E o que era medo virou ódio. Essa reação irracional, quase espiritual, não era pessoal, era hereditária. Você despertou vozes caladas por gerações. Mexeu em estruturas familiares, acordou demônios adormecidos, desafiou pactos silenciosos. E tudo isso apenas existindo. Eles não te odiavam, odiavam o que sua presença fazia com eles. Você era a lembrança de que estavam doentes. Era o alerta que suas almas lutaram para ignorar. E por isso, atacaram. Mas a verdade é que você não veio para reforçar disfarces. Veio para arrancá-los. Você não foi a causa da dor deles, foi a revelação. E quem vive de esconderijo detesta quem anda iluminado. Você virou o confronto que eles tentaram evitar. E agora, mesmo tentando te apagar, te isolar ou te difamar, não conseguem esquecer. Porque sua presença não era só humana, era profética, e o que é profético permanece. Eles não contavam que você fosse o elo que romperia séculos de prisão espiritual. Em cada gesto seu, cada escolha, cada recusa em se curvar, estava sendo escrita uma nova linhagem. Você não veio repetir o ciclo, veio encerrá-lo. Isso ativou o pânico nas estruturas familiares, nos sistemas religiosos, nas convenções sociais. Você é o corpo estranho num sistema que vive de repetir padrões. Sua simples presença rasga acordos que seus antepassados fizeram para sobreviver. Essa missão não foi dada a você por mérito, foi confiada, porque sabiam que mesmo sem entender tudo, você não desistiria. Mesmo sendo atacado, continuaria em pé. E agora, cada passo que você dá ressoa nos mundos invisíveis. Você está rompendo o ciclo, está quebrando maldições, está plantando o futuro onde só havia repetição. E isso não passa despercebido. Aqueles que prosperavam com o sistema antigo vão tentar te impedir, porque você representa o fim do império deles. Mas você não está sozinho. Há uma força maior que te acompanha. Há um respaldo invisível, ancestral, eterno. O que você faz hoje liberta os que vieram antes e prepara o caminho para os que virão depois. Você não é só um indivíduo, é uma linha de corte na história. Você é a quebra, a rachadura, a ruptura. E por mais que tentem te deter, não há como parar o que nasceu para interromper. Você passou anos acreditando que seu lugar era no fundo, no anonimato, nos bastidores.
Mas a verdade é que você foi enviado com uma missão clara: despertar. Sua vida, suas dores, sua jornada, tudo foi esculpido para carregar um código de ativação. Você não é mais um. Você é um sinal, um anúncio. Onde você pisa, o ambiente muda. Onde você fala, consciências se expandem. Você carrega em si o grito que muitos silenciaram. E esse grito agora não pode mais ser contido. Chegou o tempo de se levantar, de parar de tentar caber, de abandonar a ideia de que precisa da permissão de alguém para ser quem foi chamado para ser. Você foi moldado na pressão, na rejeição, na exclusão, e tudo isso serviu para te formar. Agora você está pronto, não para aparecer, mas para impactar, não para impressionar, mas para acordar. Você não precisa mais se explicar. Você é o próprio argumento. O mundo precisa da sua voz, da sua visão, da sua coragem, e mesmo que tentem te calar novamente, não conseguirão. Porque quem desperta não pode mais dormir. Você foi enviado como resposta, como evidência, como cura. Não se esconda, não se diminua. Você é a confirmação viva de que o impossível se curva diante da persistência divina. E agora, com tudo revelado, você não pode mais voltar atrás. O mundo está esperando o que só você carrega. Chegou a hora. Vá.